Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, para nós tratarmos de uma pastoral. Abra sua Bíblia ou acompanhe-me na leitura que farei de Sofonias, capítulo de número 3, versículo de número 17. Sofonias 3, 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus queridos, Sofonias, um profeta do Velho Testamento, muito provavelmente foi bisneto do rei Ezequias, lá de Judá. E o Sofonias profetizou durante o reinado do rei Josias, rei de Judá, de acordo com o capítulo 1, verso 1 de Sofonias. E ele começou a advertir o povo do juízo divino que era iminente, cuja ira tinha sido provocada pelo comportamento mau do povo. Aqui no capítulo 3, versículo 17, ele apresenta pelo menos 3 grandes verdades sobre o relacionamento de Deus com o seu povo ou com aqueles que o servem. A primeira grande verdade é a seguinte, olhando para Sofonias 3,17. Deus está no meio do seu povo. Ou, queridos, vejam, há um relacionamento íntimo de Deus com o seu povo. Quando nós ouvimos o profeta falar que Deus está no meio do povo, o povo não está sozinho. O povo não é deixado, não é largado, não é abandonado. O Deus Criador, Todo-Poderoso, autoexistente, é um Deus presente. É um Deus que caminha, que está no meio do seu povo, que vive e convive com o seu povo. Não o deixa. Queridos, este fato deve promover uma segurança para nós, povo do Senhor. Deve promover um sentido de proteção, ou de nos sentirmos protegidos como povo do Senhor, porque Deus está no nosso meio. Nós não estamos sozinhos. Isso me lembra de Jesus lá em Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias. Nós temos aqui em Sofonias a mesma palavra. O Senhor está no meio do seu povo. Essa é a primeira promessa e grande verdade no relacionamento de Deus com o seu povo. A segunda grande verdade é que esse Deus que está entre o seu povo, que está no meio do seu povo, ele é poderoso para salvá-lo ou para libertá-lo, para não deixar ir preso. Vejam, queridos, eu já mencionei isso numa outra pastoral, mas me permitam retomar aqui a ideia. Segundo a história, Israel foi a única nação que, levada cativa por uma outra nação, voltou à sua terra para restaurá-la em todos os seus sentidos. Isso por 2 vezes. O primeiro cativeiro de Israel se dá quando a Babilônia invade as terras de Judá, de Jerusalém, e leva o povo cativo para a Babilônia. O povo fica lá 70 anos e Deus os traz de volta. A segunda vez foi quando o Império Romano, mais objetivamente, o imperador Tito, quando assume o trono de Roma, invade Jerusalém. E o povo volta restaurado em 1948. Então vejam que Israel é o povo cujo Deus, estando no meio dele, ou o povo do Senhor, tendo Deus no meio de si, andando, vivendo, convivendo com o povo, não fica preso. O Senhor tem poder para livrá-lo, para libertá-lo, para trazê-lo de volta. Por isso, nós temos segurança quando dizemos que
Se alguém for eleito do Senhor e por acaso se desviar, por alguma razão não der conta de, enfrentando os problemas da vida, permanecer nos caminhos do Senhor, se é eleito de Deus, se for do Senhor, ainda que se desvie, mesmo no último suspiro de vida, Deus o restaura, porque é promessa do Senhor. Terceira verdade impressionante, fundamental, significativa na relação de Deus com o seu povo. Esse Deus que está no meio do seu povo, que vive e convive com o seu povo, que é poderoso para o salvar, para o libertar, ele se deleita. Ou seja, Deus tem prazer e contentamento em viver, em estar, em conviver com o seu povo. Queridos, isso me faz pensar em algumas coisas. Primeiro, não é um peso para o Senhor se relacionar com o seu povo. Não é uma situação desagradável, desconfortável, absolutamente, muito pelo contrário. É uma situação absolutamente prazerosa para Deus. Deus tem prazer, ele tem alegria. Tanto que o texto fala aqui que é um motivo de alegria. Deus e nessa alegria, o prazer de Deus conviver com o seu povo é tamanho que, primeiro, ele renova o seu amor direcionado ao seu povo. O texto diz, se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Então, é prazeroso porque Deus faz com amor. E ele renova esse amor para com o seu povo, caminhando com ele, andando com ele. Outra coisa, o texto diz que Deus se regozijará nisso e com isso, ou seja, de estar no meio do seu povo. Ou seja, veja o seguinte, Deus tem alegria, júbilo em viver, em conviver com os seus eleitos. Sendo povo eleito de Deus, ele está no nosso meio, convive presentemente conosco. Queridos, isso é tremendo, porque não é uma chatice para Deus se relacionar com a gente. Não é um peso, não é alguma coisa que Deus faz por obrigação. Não, ele faz por prazer, por alegria, ele se deleita. É o que o texto diz. O Senhor Deus está no meio de ti, vocês não estão sozinhos, não foram abandonados, Deus está com vocês. E ele é poderoso para salvar ou para livrá-los. Ele se deleita com alegria em estar com vocês, em viver, em conviver. Ele não é distante, ele é presente. Ele não é distante, ele é próximo. E ele tem prazer em estar conosco. Regozija-se o Senhor. Que a graça de Deus nos renove em amor, em alegria. Que a graça de Deus nos console, nos conforte na ação do seu Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós. E que nós sempre nos lembremos disso. Deus está no nosso meio. É poderoso para nos livrar. E ele tem prazer em viver, conviver e em estar conosco. Que nós tenhamos sempre também prazer em estar, em conviver com o Senhor. Sua paz esteja sobre nós. Amém.